Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar um pouco mais sobre Jesus, né? Todas as vezes vamos sempre falar um pouco mais sobre Jesus, até porque o assunto de Jesus jamais se esgotará, inclusive será o assunto que nós trataremos durante toda a eternidade, o amor de Cristo, é inesgotável. Convido você para que ore comigo agora. Pai querido e amado, queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos dá de louvar o Teu nome. Abençoa-nos, Deus, neste momento. Abra o nosso coração para que a palavra seja para nós espírito e vida e transforme a cada dia para que, quando Jesus voltar, nós sejamos preparados para ir morar contigo nas mansões celestiais. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, a Bíblia tem alguns textos que às vezes nós lemos um pouco rápido demais e inclusive com aquela pretensão de que o texto pareça aquilo que nós gostaríamos que fosse. Existe um texto que gerou controvérsias e gera controvérsias por causa da má compreensão, e eu diria pior, por causa da péssima leitura que fazemos dele. O livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ele traz o seguinte o seguinte texto: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que muitas vezes nós ouvimos e falamos: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O texto não diz isso. Na verdade, é preciso avaliar o contexto. No versículo 33 até o versículo 35, nós vamos entender que Jesus não está falando de todas as coisas. Bom, primeiro ele aborda os discípulos ali e menciona que a ansiedade, estarmos ansiosos pelas coisas que havemos de comer, beber ou vestir, não nos traz nenhum resultado. Isso só nos vai trazer mal. É claro que é muito mais fácil eu falar isso do que fazer, viver na minha vida, porque a ansiedade, infelizmente, é um mal do século e muitos de nós já estamos infectados com este mal, mas nada que Cristo não possa resolver. Outro ponto que ele coloca, ele até exemplifica, as aves do céu. Veja as aves do céu, elas não plantam, elas não semeiam, elas não plantam, elas não ajuntam em celeiro, elas não armazenam em lugar nenhum, mas o Pai Celeste as sustenta, provê alimento para todas elas, alimento, água, enfim, uma sobrevivência. Outro ponto que ele coloca é que nada disso vai acrescentar um côvado, a medida de um cotovelo, a ponta do dedo de um homem naquela época. Nenhuma das preocupações, nenhuma das ansiedades, nada disso vai acrescentar um côvado, uns 45 centímetros. Ou seja, nada do que você façamos hoje garante o nosso futuro, não garante. Inclusive, o próprio contexto diz ali, que para cada dia basta o seu mal. Então, o hoje deve ser vivido hoje, com todas as suas dificuldades. E este dia, ele é uma oportunidade para eu aprender mais de Cristo. E é preciso, eu tenho falado isso com vocês, é preciso buscar sempre orientação do alto para que nós encontremos pessoas que estejam aptas a ouvir de Jesus. E se não estiverem, que o Espírito Santo possa tocar em nossos lábios, como fez com o profeta Isaías, que ungiu os lábios dele para que ele falasse do amor de Cristo. E aí nós vamos estar muito mais tranquilos. Agora, para que isso aconteça, a gente já conversou sobre isso, eu preciso de preparação espiritual. Então, a minha preparação espiritual não é para que eu tenha uma vida mais confortável, uma vida melhor, uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldade. Pelo contrário, quanto mais tempo de joelhos nós ficarmos, maiores serão as provações que virão sobre nós. Por quê? Imagine que o inimigo tem interesse em nos destruir, a todos, independente de qual é a nossa atividade, qual é a nossa influência no mundo espiritual, neste caso evangelizando as pessoas, mesmo sem poder falar ou sem saber falar, mas com a nossa forma de vida, com a nossa conduta. Isso é evangelização também. Ele deseja matar a todos, destruir a todos, porque todos nós somos filhos de Deus e o grande desejo dele é causar dor e sofrimento ao coração de Deus. A questão toda é que esse inimigo, ele começa a observar mais aqueles que começam a se despontar, ou seja, aqueles que começam a trabalhar mais. E é naturalmente, isso eu estou dizendo no mundo espiritual, não tem a ver com finanças, não tem a ver com conforto, não tem a ver com nada disso. No mundo espiritual, aqueles que estão avançando e conquistando limites e fronteiras no terreno do inimigo,
trazendo pessoas, salvando pessoas, esses são os maiores alvos do inimigo. Então, se você, veja, é uma receita simples, às vezes a gente até confunde, por favor, não me entenda mal, mas se você está vivendo uma vida extremamente confortável, tranquila, isenta de problemas, das duas uma, ou você deve estar doente, sem consciência, com perda de memória, alguma coisa assim, porque é impossível viver uma vida assim, ou você está exatamente no ponto onde o inimigo gostaria que você ficasse. Estou dizendo isso sem ter vida espiritual. Sem vida espiritual, experimentar conforto, segurança, paz, é só uma falácia, mais uma falácia do inimigo. Agora, um outro ponto é, se você não tem vida espiritual e mesmo assim a sua vida é cheia de dificuldades, de problemas, de tristezas, de agruras e tal, e ai meu Deus, ai meu pé, tudo isso, talvez você também esteja no lugar onde o inimigo quer que você esteja, no Muro das Lamentações. Por quê? Porque se você continua ali, você continua com problema com Deus. Deus abençoa todo mundo e não me abençoa. Deus, por que só na minha vida? Por que só na minha família? Será que só acontecem coisas na sua família? Será que só acontecem as coisas com você? Será que com os outros não acontecem? Veja, na verdade o que acontece é a dimensão que nós damos para os problemas que acontecem com a gente. Algumas pessoas vão passar por situações exatamente iguais ou até mesmo mais difíceis, piores, mais dolorosas do que nós, e com resiliência e confiança em Deus, simplesmente vão passar por aquilo aprendendo para que no outro dia seja um dia diferente, seja um dia melhor. Em contrapartida, talvez você esteja lamuriando, reclamando e questionando e fique preso, como eu disse, a esse muro das lamentações, que para o diabo é extremamente interessante manter você ali, porque você não vai buscar no relacionamento com Deus, você só se ajoelha para reclamar, para questionar, para pedir bênçãos materiais, coisas que você não precisa, e Deus não vai dar essas coisas, porque o contexto que nós estamos estudando aqui é totalmente diferente. Por exemplo, você vê, inclusive ele cita, né, o rei Salomão. O rei Salomão é um dos homens mais ricos que já pisou nessa terra, com toda a sabedoria e tudo, mas ele compara, diz assim, que nem Salomão, em toda a sua pompa, em toda a sua beleza, em toda a sua formosura, em toda a sua riqueza, em toda a sua nananãs e nananãs, não se vestiu como os lírios do campo. E você sabe onde os lírios nascem? A maior parte deles? No lodo, no barro. Então, não importa onde você e eu estejamos vivendo, é preciso florescer. E a nossa beleza não será física, porque isso aqui só vai acabando. Agora, aquilo que é espiritual, aquilo vai só aumentando. E você busca a Deus e encontra quando busca de todo o coração. Finalizando, o texto de Mateus capítulo 6, versículo 35 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, e todas estas coisas, o que? O comer, o beber, o vestir, a providência para tudo, a paz de espírito, a sabedoria, a compaixão, todos os dons que Deus nos otorgou. O fruto do Espírito de Gálatas, tudo isso será derramado sobre nós. E veja, é muito possível, muito provável que Deus esteja ansioso por usar você como conduto de bênçãos, como canal de bênçãos para salvar outras pessoas que estão perdidas neste mundo em trevas. Ore comigo, Pai amado. Falamos agora sobre como o Senhor cuida de nós, como o Senhor cuida da tua obra, da tua criação. Obrigado, Pai, por este cuidado, por este zelo. Obrigado por ter morrido por nós. E pedimos que o Senhor nos dê, Pai, sabedoria, humildade para buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as coisas que nós precisarmos certamente serão acrescentadas. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.